Meninas, como eu já havia dito para vocês, essa Sandra da Audibel, eu estive há uns dias atrás conhecendo uma das unidades, fiquei encantada, então hoje eu vou aprender com vocês, e com certeza, assim que me falarem, olha, você precisa de um aparelho auditivo, é lá que eu vou comprar. É sério, não é propaganda, tá? Não estou ganhando nada com isso. Mas eu acho muito interessante. É que eu falo para elas que tudo que eu faço propaganda, eu experimento. Mas eu ainda não precisei usar um aparelho auditivo, mas é legal ter esse conhecimento, né? Por isso que eu quis que você viesse falar. Tá bom, Sandra? Se apresente, então. Bom, primeiro te agradeço, Zuleika, pelo convite, né, e pelos elogios, que é muito bom saber que você visitou a empresa e ficou feliz aí em conhecer nosso trabalho e tudo mais. Bom, eu sou fonoaudióloga, né, formada pela PUC de São Paulo, sou mestre também pela PUC de São Paulo, tenho 31 anos de formada e desde que eu me formei eu trabalho na área de reabilitação auditiva com tratamento e amplificação, né, uso de aparelhos auditivos. Então, eu estou, a Audibel, ela é uma empresa que tem 38 anos, esse ano faz 39, acho que é isso, 83, 38 anos, e eu faço, sendo 28 anos de empresa, então há 28 anos que eu trabalho na Audibel. Então, trabalhei outros 3 anos e pouco em outra empresa, mas sempre também nessa área. Então, até vou conversar com vocês, eu falei com a Zuleika antes, a minha área de atuação é a reabilitação auditiva. Muitas perguntas que vocês fizeram para a Zuleika, eu vou responder aqui, eu fui atrás, né, porque nem todas são a minha prática, então eu, claro que estudei na faculdade e tal, mas não é do meu dia a dia, então eu espero aí poder contribuir com o que eu estudei, né, que eu tive que resgatar, e foi muito bom isso, porque eu fui atrás de informações que eu acabava como eu lido com isso o tempo todo, né, eu acabei indo atrás das informações justamente para passar para vocês. Então, espero que eu atinja as expectativas e que eu possa aí tirar as dúvidas de vocês dentro do possível, tá bom? Obrigada de novo pelo convite. Ok, podemos começar então? Podemos. A primeira pergunta é o que fazer quando um idoso começa a ter dificuldade em pronunciar algumas palavras e troca as palavras, né? O que fazer quando isso acontece? Então, só para a gente lembrar, né? Não sei o quanto vocês sabem desse assunto, mas, por exemplo, quando a gente vai produzir uma palavra, conversar com alguém, produzir um discurso, a gente tem que ter as nossas conexões neurais, elas têm que estar íntegras, né? Então, uma coisa combina com a outra. E aí, quando a gente vai produzir a palavra, para a gente ter fluência, para a gente ter uma entonação adequada para aquela frase, para aquele momento, para a gente ter qualidade vocal, e a velocidade que a gente fala, tudo isso precisa ter essa integração funcionando muito bem, né? O que acontece? Ao longo da idade, com o avançar da idade, e isso não é para todos, mas vamos pensar numa maioria, a velocidade desse processamento, dessas conexões, começam a ser lentificadas, começam a ficar mais devagar. E aí, isso acontece tanto para a produção de fala, quanto para a audição. Já vou colocar um pouco da audição aqui, né? Então, como essas conexões ficam mais lentas, o produzir a fala, de forma geral, também pode ficar mais lento. E aí isso leva à questão das trocas, isso leva à questão da lentidão, da fluência ficar comprometida muitas vezes, da pessoa não conseguir pronunciar uma palavra como ela pronunciava, talvez, quando era mais jovem. E isso também pode ter a ver com algumas doenças, né, como derrame, que a gente chama, o derrame é a palavra mais leiga, vamos dizer assim, uma coisa mais popular, mas a gente chama de acidente vascular cerebral, pode gerar esse tipo de problema. Demências como Alzheimer pode gerar esse tipo de problema. E aí, o que acontece, né? De acordo com o nível de lesão, com o grau da lesão, você pode ter isso aparecendo mais ou menos numa pessoa. Né? Então, assim, a lentidão para falar é uma coisa que é comum, não sei se vocês se depararam com pessoas assim, então essa questão também de falar com um pouco mais como se estivesse pensando para falar, falando muito devagar, ou parece que está pegando as palavras para poder colocar aí no discurso, também podem ter a ver com essas conexões.
Então, isso, na verdade, a gente tem alguns estudos que falam que pessoas que têm de 80 anos para mais, isso acontece com um pouco mais de frequência. E também é um distúrbio que tem a ver com a saúde de forma geral. Então, se você, ao longo da sua vida, teve uma vida mais saudável, hábitos saudáveis de alimentação, de exercício físico, de manter a sua mente, a sua cabeça sempre ativa, a tendência é que as pessoas apresentem menos problema em relação a isso do que as que não tiveram esse tipo de realidade, né? Então, isso, na verdade, pode ser, a gente tem alguns nomes para as coisas, mas isso pode ser, por exemplo, uma disfluência, né? E essa disfluência, esse jeito de falar diferente, digamos assim, pode gerar uma certa insegurança, né? Passar para as pessoas uma insegurança, uma falta de, às vezes até memória, porque a pessoa parece que ela está pensando para falar, e isso tem a ver realmente com essas conexões, né? O que a gente orienta é quando essa disfluência acontece, quando isso começa a aparecer, é que as pessoas procurem, geralmente idosos procuram geriatra, né? Mas é uma área da neurologia. Então, a neurologia acaba solicitando, o neurologista acaba pedindo alguns exames, até para poder ver como é que estão essas conexões. E aí, o tratamento geralmente é feito pode ser feito em alguns casos, né, com fonoaudiólogo em terapia. Né? Então, conforme o caso, a gente tem bons resultados com fonoterapia e podendo, assim, até a gente ter como é que eu vou dizer, um resultado melhor, a pessoa voltando a ter um padrão vocal melhor. Só para a gente entender a questão das conexões, para ficar mais claro, ao longo da nossa vida, a gente vai aprendendo coisas, certo? A gente vai sempre aprende uma língua, aprende a escrever, a ler e tudo mais, enfim, aprende uma profissão, enfim. Nós criamos as nossas habilidades. Quando a gente vai ficando mais velho, né, mais maduro, por conta, isso acontece tanto devido a doenças, como eu falei lá atrás, mas também a questão da lentificação dessas conexões. Quando a gente aprende coisas novas, a gente está sempre estimulando o cérebro a renovar essas conexões. Então, o nosso conselho, a nossa sugestão é que a gente esteja sempre aprendendo de coisas diferentes para que a gente possa sempre manter o nosso cérebro ativo e o nosso cérebro sempre funcionando com essas novas conexões. Então, isso acaba, quando a gente vai para um tratamento, por exemplo, para tentar corrigir esse tipo de coisa, é justamente isso que a gente tenta fazer, reestabelecer essas conexões. Ok. Desde o ano passado que nós estamos confinados e temerosos com o nosso futuro, eu acho que isso também influenciou bastante, né? Eu percebo, assim, uma lentificação, inclusive eu estou assim, apesar de continuar trabalhando, mas eu acho que isso também, a parte emocional, né, a saúde mental, se não estiver em dia, porque é o que você falou no início, né, uma coisa está ligada à outra, né. Então, eu concordo com você. A gente está se isolando das pessoas, né, do convívio social. Então, que é uma coisa que a gente faz, uns mais do que outros, mas a grande maioria se conectava com outras pessoas. E uma vez que essas conexões foram interrompidas, né, a gente também interrompeu essa atividade, né? Então, a gente tem que, de alguma forma, achar um jeito de renovar essas conexões com as pessoas. Então, eu acho que isso também, e eu vou dizer para você que, assim, nesse período, eu trabalho muito, hoje eu não atendo mais pacientes, mas já atendi muito, e oriento muitos fonoaudiólogos que atendem. O nível de percepção de perdas auditivas e desse tipo de problema que vocês perguntaram, sobre a questão do como falar, da fluência, dessa disfluência está aparecendo, foi um boom de situações, porque as pessoas começaram a se dar conta disso. Então, por isso que é super importante, quando existem suspeita desse tipo de problema, porque essa disfluência pode ter a ver com o início de uma demência. Então, ela pode ser um sinal de demência. Então, é importante que as pessoas se conscientizem disso. No primeiro sinal, se não for a pessoa, mas um familiar próximo, pessoa próxima, que realmente procure um médico especialista para que isso não possa ser tratado da melhor forma possível, né? Então, enfim, é isso. E eu acho que é um dos pontos positivos da pandemia, porque por conta da hiperconvivência, a gente começou a notar coisas que não notava até então, né?
Exatamente. Né? Exatamente. Vai atrás. Vamos lá. Sandra, pode acontecer uma surdez súbita? Pode. Então, a surdez súbita, ela é uma queda abrupta da audição, a perda abrupta da audição, ela pode ser causada por doenças específicas, como cachumba, sarampo, catapora, essas doenças que a gente, né, da infância também, a fase adulta, traumas, por exemplo, estresse, enfim, problemas de inflamação na orelha, de alguma forma, né, ela geralmente acontece com pessoas acima de 40 anos, é difícil criança ter esse tipo de coisa. E, assim, o mais importante, né, é que a surdez súbita, geralmente, ela tem tratamento, né? Então, o que a gente sempre recomenda? Se a pessoa tiver esse episódio, para que procure imediatamente o médico, otorrinolaringologista ou um pronto-socorro, porque a perda súbita, ela tem tratamento, o tratamento tem que ser rápido, porque para que a gente possa restaurar essa audição sempre que for possível. Uma grande parte dos casos de surdez súbita são recuperados, as pessoas podem recuperar, só que tem que ser tratado rapidamente. E assim, pode ser também causado por uma exposição repentina a sons de forte intensidade, e aí, nesse caso, por exemplo, mais difícil a recuperação. Então, pessoas que se expõem a uma explosão de alguma natureza, enfim, isso é mais difícil de curar. Mas esses casos que eu falei anteriormente são mais fáceis, porque a pessoa pode tratar. Geralmente, o médico, ele trata com corticoide, né? Geralmente, o tratamento é com anti-inflamatório pesado, para que restabeleça. E no caso das pessoas, nesse tratamento, né, se for feito no tempo certo, caso a pessoa não venha recuperar a audição, geralmente o médico encaminha para reabilitação, um tratamento com amplificação, para uso de aparelho auditivo, né? Existe um tempo para isso, ele faz vários exames, tem um prazo para isso acontecer, porque tem um prazo para a audição voltar ao nível normal. Então, tudo isso ele que monitora, mas pode acontecer sim. E aí, o quanto antes, caso seja detectada uma perda auditiva permanente, o quanto antes colocar um aparelho é o melhor, porque a pessoa acaba não entrando em privação auditiva e para se adaptar ao uso do aparelho fica mais fácil, né? A gente tem uma facilidade maior também. Ok. Sandra, pedido de uma das participantes. Temos uma participante aqui que usa aparelho auditivo e ela tem uma dificuldade em entender quando a gente fala muito rápido. Então, se você puder pausar mais. Tá bom. Obrigada pela dica. Me desculpem, gente, eu sou fonoaudióloga, mas eu sou extremamente agitada. E eu estou tentando ao máximo falar o mais devagar possível. Obrigada, Josué, que desculpa você que está, se você não está me entendendo bem. Eu vou tentar falar o mais devagar possível, tá? Desculpa. Legal. E a gente vai ter que dar uma corrida. Nós temos 17 questões aqui. Acho que a gente divide. Tá? Não, fica tranquila, porque tá ótima a sua explicação. Eu acho que é legal a gente saber profundamente, né? Aproveitar ao máximo você aqui. Tá, joia. Qual a melhor idade para criança usar um aparelho auditivo? Então, hoje em dia, eu não sei se vocês sabem, mas existe a triagem auditiva neonatal, que são os testes da orelhinha que se faz em hospitais, né, para logo que a criança nasce. Então, através desse teste, é possível se detectar uma possível perda auditiva e aí acompanhar essa criança desde recém-nascida. O quanto antes for diagnosticada uma perda auditiva, o quanto antes ela deve ser reabilitada. Então, hoje, antigamente tinha a questão de colocar aparelho, ou seja qual for o tratamento, depois de uma certa fase. Hoje nós temos crianças usando o aparelho auditivo desde 1 mês de idade. Eu já tirei molde, fiz molde para usar, para a criança fazer teste com o aparelho auditivo, ela tinha 1 mês, para vocês terem uma noção. E hoje, além do aparelho auditivo, conforme o grau da perda, existem outras próteses, como implante coclear, né, que ela é uma cirurgia feita onde o implante são colocados eletrodos em contato com a cóclea, né, com o órgão sensorial da audição, e o paciente volta a escutar. Então, esse é um dos tratamentos. O tratamento mais comum é o uso de aparelhos auditivos, né, de acordo com o grau da perda, obviamente, sempre é a primeira opção, e tratamentos outros, aí caso com perdas que são causadas por infecções, por exemplo, são reversíveis, também são tratadas com medicamentos, o médico otorrino junto com o pediatra acompanha. Então,
o quanto antes melhor, o quanto antes for diagnosticada, melhor essa criança ser reabilitada. E a linguagem de Libras atrapalha a adaptação com os aparelhos auditivos? Não, não atrapalha, na minha opinião, né? Existem, para vocês saberem, Libras é uma linguagem, né? É um idioma, digamos assim. Ele é diferente para cada região, pode ser diferente, mas é uma linguagem como a nossa linguagem oral. Existem deficientes auditivos que usam o aparelho auditivo e que são oralizados, falam como nós e falam Libras também, se comunicam com Libras. E tem os deficientes auditivos que não usam aparelho e só falam com Libras. E tem os deficientes auditivos que usam aparelho auditivo e falam, são oralizados e falam Libras. Então, a gente tem o bilíngue, que fala as duas linguagens, e tem a pessoa que só fala Libras. Na verdade, existe uma situação em relação à comunidade surda, digamos assim, as pessoas que falam só Libras, ou são oralizados e falam Libras, existe uma questão de identidade também nessa população. Então, alguns optam por não serem oralizados por uma questão de identidade e preferem só falar Libras. Como eu falei para vocês, tem pacientes que usam aparelho e falam ambas as línguas e pacientes que só são oralizados. Então, depende muito do paciente, mas não existe, na minha opinião, não existe nenhum problema em falar Libras e usar aparelho auditivo, até porque o aparelho ele vai ser usado de acordo com a dificuldade que a pessoa... O aproveitamento, digamos assim, ele vai acontecer de acordo com o grau da perda. Quanto maior o grau da perda, talvez menos sons ele consegue acessar pelo aparelho, porém, os sinais de alerta ele consegue ouvir uma voz, ouvir uma campainha, uma batida de porta, sons que são do ambiente. Tem pessoas que têm uma perda menor e conseguem fazer uso do aparelho melhor, então conseguem acessar mais sons por conta do grau, permite isso. Então, depende muito de cada caso. Mas não existe, na minha opinião, não existe nenhum tipo de interferência negativa para esse tipo para linguagem, não. Não acho que tem. Quais os motivos de um deficiente auditivo se recusar a usar aparelho? Essa pergunta é muito boa. Essa pergunta é a minha praia. Essa é a minha praia. Então, o que acontece? Vários motivos, né? A gente tem... É muito difícil a pessoa aceitar qualquer tipo de problema de saúde, vamos dizer, né? Vamos falar de todos os sentidos. Então, a perda auditiva não é diferente. Existe uma fase da negação da perda, onde a pessoa descobre e não quer, acha que não é tanto assim, que o problema não é tão grande assim. Isso pode ser uma situação, uma negação para se recusar o uso de aparelho. Eu posso ter pessoas, por exemplo, que não estão motivadas, têm consciência, mas não estão preparadas, não se sentem preparadas para passar por um processo como esse, aceitar essa reabilitação. Tem pessoas que querem usar um tipo de aparelho que, no caso delas, não é compatível. No caso dos intraorais, são aqueles pequenininhos que ficam dentro do conduto. Nem sempre o paciente é candidato a usar esse tipo de aparelho, por conta da perda que ele tem, das questões, das dificuldades. Pode ser também um impeditivo. Dificuldades auditivas mais complicadas, que envolvem outros tipos de problema, que não só os periféricos, né, da pessoa, o fato dela não ouvir bem, mas também as questões centrais, né, como eu falei, das conexões que existem para se ouvir também, e aí a pessoa acaba não se adaptando muito bem, tendo que fazer outros tratamentos que acaba não querendo fazer, enfim, por algum motivo, ou não podendo fazer, e aí atrapalha o uso do aparelho. Então, acho que eu tentei resumir ao máximo aqui tudo o que pode acontecer. Porém, o que é importante as pessoas saberem? Hoje em dia, de uns anos para cá, a tecnologia está em qualquer... não só estou falando dos aparelhos que a gente trabalha, mas em qualquer fabricante. A tecnologia está muito avançada. Hoje em dia, dificilmente a pessoa não se adapta ao aparelho, porque os recursos são muito avançados, a gente consegue devolver muita coisa para quem usa aparelho em relação... Tem pessoas que chegam a falar que ouviam melhor do que antes do que com a audição normal, porque a gente tem dispositivos que permitem que o paciente torne o aparelho auditivo, né, um fone de ouvido. Então, resumidamente falando, se eu ficar falando isso aqui, eu vou até amanhã. Mas para vocês explicarem para quem precisa, quem conhece pessoas que precisam, realmente, hoje em dia, eu acho que a pessoa que precisa usar, ela não vai ter problema em relação à adaptação, não, muito mais difícil. É claro que depende de algumas outras coisas, depois você vai me fazer uma pergunta sobre isso daqui a pouco, então
eu acho que se o paciente está com a cabeça, está com a mente íntegra, as conexões funcionando bem, tem tudo para dar certo. É muito difícil dar errado. Ok. Olha, o Zoom está nos avisando que nós temos 8 minutos, tá? Tá, eu acho que dá para mais uma pergunta, né, talvez. Não, dá para mais 2 ainda, inclusive. Tá? Então tá bom. Para as meninas que entraram agora, que eu estou vendo aqui só os nomes, porque elas não querem mostrar o rostinho, e depois eu tiro uma foto, fica um quadro tão bonito. Deve ser, olha, tem aqui a Karina, a Cíntia. É o pessoal do Odibel, acho. Tem que mostrar a carinha para gente, que aí tira uma foto, fica bonito. Então, para você... Elas estão tímidas. São tímidas. Que eu falei no início, é que a gente... a gente sai daqui a pouco e volta pelo mesmo link, tá? Para o segundo tempo. Então, vamos lá. Você falou que poucas pessoas, né, não se adaptam, mas algumas que já experimentaram por algum tempo, né, e não se adaptaram. Isso é comum? E qual é o motivo para essa recusa? Então, como eu te falei agora, às vezes a pessoa tem algum outro problema, Zuleika, que não seja só não ouvir bem, porque o órgão auditivo periférico que a gente fala não está ok, está lesado. O que acontece, às vezes, a pessoa... Eu vou falar de algumas coisas, além da questão do processamento auditivo central estar comprometido, ter um distúrbio ali, dessas conexões do nervo auditivo com o cérebro, etc., tem pessoas que foram mal orientadas, tem pessoas que, às vezes, não frequentaram os retornos de acompanhamento, então precisa fazer um ajuste, muitas vezes, que ela não conseguiu fazer, ou o fonoaudiólogo que atendeu não fez, não realizou, enfim. A gente tem que fazer várias reavaliações para tentar chegar no melhor possível, no resultado melhor possível. Então, isso, eu preciso que o paciente esteja conosco para fazer isso, né? Outra coisa, às vezes... o aparelho tem falta algum tipo de recurso para contemplar aquela queixa, então, às vezes, também eu preciso reajustar esse recurso para aquela queixa específica. Então, assim, e tem os casos mais complicados, como eu falei, então, que exige, além da questão da amplificação, outros tratamentos, que a gente chama de treinamento auditivo, para auxiliar no processo. Isso também acontece. E é o que a gente, na verdade, eu vou ser bem sincera, é o que a gente mais vê. Quando não dá certo, é isso. É porque falta um tratamento em paralelo para ajudar a pessoa a se beneficiar dos recursos do aparelho que ela está usando. Certo. Tem um barulho no ouvido direito, como uma concha do mar, principalmente à noite. É o lado que eu tenho maior deficiência auditiva. Qual é a causa? Qual seria? Então, provavelmente, Zuleika, isso se chama zumbido, tá? Até porque ela menciona que é o lado direito, que é o lado que ela tem a perda auditiva, a maior perda auditiva, né, deficiência auditiva, é o lado que ela tem esse barulho. O zumbido, ele é um sintoma da perda auditiva. Ele é sintoma de várias outras doenças, ele tem mais de 200 causas estudadas, né, comprovadas cientificamente, que eu não consigo te falar todas aqui agora, mas o zumbido ele pode ser tratado, no caso de quem tem perda auditiva, com o uso de aparelho, a amplificação pode gerar uma habituação ao zumbido ou um mascaramento do zumbido, dependendo do caso, tá? E, além disso, além da causa da perda auditiva, como é o caso aqui, que para mim eu tenho quase certeza que seja isso, ela fala que a concha do mar, principalmente à noite, porque à noite ela deve tirar, se ela usa aparelho, ou se ela vai para o silêncio, o zumbido ele aparece mais na situação de silêncio. Então, quando ela tira o aparelho auditivo, por exemplo, e durante o dia ela não percebe, porque eu tenho um enriquecimento sonoro acontecendo o tempo todo, via amplificação e via, né, movimento aí dos ambientes, a pessoa acaba ficando no silêncio e o zumbido aparece. Então, para isso, tem alguns dispositivos, né, que podem ser usados durante a noite, por exemplo, a pessoa poder, que são a gente chama de geradores de som ou geradores de ruído, para que possa amenizar a percepção desse zumbido, né? Além disso, além da perda auditiva, só para falar algumas outras causas, a gente tem pressão alta, estresse, problema de coluna, problema de articulação temporomandibular, problema no metabolismo, nutrição, excesso de consumo de cafeína, por exemplo, pessoas que tomam café o dia inteiro. Então, tem várias causas que, geralmente, o médico otorrinolaringologista especialista na área, ele vai pesquisar através de exames laboratoriais e outros exames auditivos, entre outros, para poder tentar
checar exatamente qual que é a causa, qual que está a causa do zumbido, para tentar tratar pontualmente. E, como eu falei, ele é um dos principais sintomas de 80% das pessoas que têm perda auditiva. Então, a gente recebe pacientes, e aí o nível de desconforto depende de cada caso, mas geralmente 80% apresenta zumbido realmente, como esse caso, como o caso dela aí, que você está falando. Certo. E existe cura para o zumbido? A pessoa diz que viu uns adesivos que se coloca atrás da orelha, eles são eficazes? Então, eu fui até pesquisar esses adesivos, porque eu até achei os nomes, mas eu não achei estudo com eles, tá? A cura existe, assim, no sentido de que, o que a gente chama de cura? A falta da percepção do zumbido, ou seja, a não percepção mais do zumbido, isso acontece muitas vezes quando a causa não é auditiva, então, quando a causa é tratada pontualmente, o médico vai tratar, geralmente ele é curado, a pessoa deixa que ele é causado por um problema específico que é tratado com medicamento, terapia, etc. E quando é auditivo, como eu te falei, a gente acaba tratando com terapia sonora. O próprio uso do aparelho é a terapia sonora, é uma das terapias sonoras, né? Então, a gente consegue, através disso, também fazer. Além disso, tem outros tratamentos. A gente tem hoje a terapia cognitivo-comportamental, que é feita por um psicólogo, que ajuda muito a pessoa a se reabilitar. Tem vários pacientes que aderiram a essa terapia para poder melhorar aí a percepção e o autoconhecimento, enfim, entre outras coisas. Aconselhamento, fisioterapia, tem alguns casos onde se indica também alguns exercícios, medicamentos, alguns médicos também lançam mão de medicamento para tratar em paralelo também, para ajudar das questões do zumbido aí. Como eu falei para você, nutrição, né, rever os hábitos alimentares, a acupuntura tem dado muito certo, tem alguns médicos que se especializaram nisso e também tratam com a acupuntura. E, como eu falei, o uso do aparelho no caso de pessoas com perda auditiva, que funciona também como uma terapia, né, sonora. Bom, gente, vamos sair com dignidade, que faltam 2 minutos, e a gente volta pelo mesmo link em seguida, ok? Vamos lá. Tá joia.